Nós estamos nessa série chamada Palavras ao Coração. Na experiência pastoral, nesses anos que eu acompanho o ministério, muitas vezes pessoas marcam para conversar comigo, assim com os outros pastores também, e não somente nós pastores temos isso. Algumas vezes um amigo, alguém pede, eu posso conversar contigo? E quando essa pessoa vem conversar, quando ela abre seu coração, quando ela fala do que ela sente, quando ela começa a expressar o momento que ela vive, ela fala de algo que a gente percebe que tem a ver muitas vezes com circunstâncias, com situações passadas, com acontecimentos presentes, mas que de alguma maneira nós entendemos que o que está acontecendo ali é que alguém abre o coração. E quando alguém abre o coração, essa linguagem que nós usamos, abrir o coração, essa pessoa ao abrir o coração, ela nos mostra diferentes sentimentos. Nessa série nós tentamos conversar, estamos conversando sobre sentimentos de quando nós abrimos o coração. Quando nós abrimos o coração, como foi semana passada, às vezes estamos inquietos. Quando nós abrimos o coração, muitas vezes, e quem sabe muitas e muitas vezes, esse abrir o coração nos fala de corações feridos. E a nossa mensagem hoje quer falar sobre palavras ao coração ferido. Tem uma música que não sai da minha cabeça, e não porque eu goste dela, mas é uma música que está nas rádios aí, um sertanejo universitário, não sei se alguém aqui gosta, mas é uma música chamada Infarto. E o cara diz assim: eu tenho uma doença que tem 1,60 m. E essa doença acabou de entrar ali naquela porta. E quando ela entrou, acontece o seguinte: meu peito está doendo. E tomara que seja infarto. Porque se for amor, eu estou ferrado. Aí vai ser bem pior o estrago. Olha que música interessante. Uma doença de 1,60 m. Que caminha e chega a dar medo. Porque o peito dói. E até se for infarto é bom, porque a dor de um amor, a dor de uma paixão, ou a dor, quem sabe, de um amor não correspondido é pior que infarto, o estrago é grande. E muitas vezes pessoas estão feridas, e é claro que aqui eu usei num tom de brincadeira, mas muitas pessoas sabem a dor, o coração ferido, que uma doença de 1,60 m é capaz de fazer. Que uma pessoa é capaz de fazer na nossa vida, que relacionamentos podem fazer na nossa vida, que circunstâncias podem fazer na nossa vida. E quando nós falamos de palavra ao coração ferido, a Bíblia, na linguagem bíblica, quando se fala em coração, vai dizer que coração, aquilo quando a Bíblia fala em coração, está associado ao lugar das emoções e das tomadas de decisão. Ou seja, o coração é aquele lugar que é muito mais do que um órgão do meu corpo que me mantém vivo, mas a Bíblia usa essa linguagem para dizer, é ali da onde eu sinto, é dali onde eu tenho as minhas emoções, é ali onde dói, diante de feridas nos relacionamentos, diante de situações que eu enfrento, diante do meu passado, é o lugar onde as minhas emoções são criadas, vividas, experimentadas, são sentimentos que de fato fazem eu viver, isso que é a vida. Mas é também ali no coração onde eu tomo as minhas decisões. É o coração que me dirige, é o coração que me guia, é o coração que faz eu ser o que eu sou e fazer o que eu faço. E quando nós falamos de palavras ao coração ferido, nós queremos olhar para como Jesus cuidava, como Jesus trouxe uma palavra para pessoas que têm o peito doendo. E por muitos motivos diferentes. No livro A Cabana, tem uma frase que o escritor diz assim: a maioria de nós tem suas próprias tristezas,
sonhos partidos e corações feridos. Cada um viveu perdas únicas, a nossa própria cabana. Cada um de nós, ou a maioria de nós, podemos dizer que nós vamos ter as nossas próprias tristezas, os nossos corações feridos, os nossos sonhos partidos, aquelas perdas que são só nossas, na nossa história, na nossa construção de vida, nos nossos relacionamentos, nas circunstâncias que nos machucam. E ele vai usar essa linguagem que cada um de nós temos a nossa própria cabana, na ideia do filme que a cabana era o lugar da sua maior dor, da maior dor do personagem, que foi onde a sua filhinha foi morta. Mas ele traz essa linguagem para dizer, nós temos essas feridas, essas cabanas, essa dor, que está lá no nosso coração, que tem a ver com a história que cada um de nós vivemos. E Jesus tem palavras ao coração ferido. Jesus tem palavras para cuidar de mim e de você, com as nossas próprias dores, com os nossos próprios sonhos partidos, com as nossas perdas, com as nossas cabanas. Que palavras Jesus traz ao coração ferido? Eu quero convidar você, quem tem a sua Bíblia aí, para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o 43. Eu vou falar de duas histórias, que semelhante àqueles filmes, que tem duas histórias que de alguma maneira se encontram. Esse texto, ele é um único texto, mas que traz dois personagens diferentes, que nem convivem um com o outro, mas que ambos se encontram com Jesus, com seus corações feridos. Eu quero olhar com vocês para esse texto, e também ver como Jesus traz palavras ao coração ferido. Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 43, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e ele lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A história nos conta então sobre o encontro de Jesus com corações feridos. Primeiro, o coração ferido de um pai. Um coração ferido pela enfermidade da sua filha, que a história nos diz que tinha 12 anos de idade. E essa história é uma história muito comum. Quantas pessoas são feridas, clamando, ou quem sabe antes de clamar, tendo que encarar a notícia de uma doença no seu contexto familiar, de uma doença que traz aflição, de um diagnóstico que causa angústia, de uma doença que tira o sono, que traz lágrimas, que traz preocupação, que angustia. E de alguma maneira, nesse lugar de tomada de decisões e de emoções, doenças nos ferem. E assim vem um homem que abre o seu coração para Jesus para dizer: Senhor, eu preciso de ajuda, que a minha filha está doente. Eu preciso de ajuda. Só que essa história, eu tentando visualizar essa história, eu acho sensacional. Que a história nos diz que, enquanto esse homem estava contando, Jesus estava no meio de uma multidão, aparece uma mulher, do meio do nada. Uma mulher que não é conhecida pelo seu nome, como é Jairo, mas que é conhecida pela sua doença. Mulher hemorrágica. A pessoa perde a sua identidade, porque a sua ferida, a sua doença, o seu problema se torna maior do que aquilo que ela é. É como aquela história de um professor que chega diante de uma sala de aula para tentar mostrar o quanto a nossa vida tem possibilidades, o quanto a nossa vida é gigantesca, e pega um giz e um quadro e faz um ponto e diz para os alunos: o que vocês enxergam aqui? E eles dizem: nós enxergamos um ponto. Ele diz: pois eu enxergo um quadro. Só que às vezes é assim, um ponto que nos fere, nos rouba toda a dimensão do quadro que a vida nos oferece. Uma enfermidade que bate à nossa porta rouba a dimensão de todas as outras coisas boas que nós temos ao nosso redor. Um sentimento que aflige rouba todas as outras dimensões que podem dar alegria e gratidão, inclusive roubando a identidade e fazendo com que a ferida nos marque mais que a própria vida. E diante de Jesus chega uma mulher com o coração ferido. E é interessante como o relato, em poucas palavras, nos mostram que não era uma vida fácil, que era uma vida ferida. Uma mulher que há 12 anos vinha lutando com uma hemorragia, gastando o que tinha e o que não tinha com médicos. E o quadro que a história nos apresenta é: quanto mais ela buscava ajuda, pior ela ficava. Uma mulher hemorrágica, com uma doença no qual ela já havia se acostumado por 12 anos a ouvir mais não do que sim para o problema que ela tinha. No qual ela havia se acostumado com a ideia de que não adiantava fazer mais nada, porque tudo que ela tentava dava errado. E como um coração se fere na tentativa de acertar, na tentativa de buscar ajuda, ao ponto até de desistir algumas vezes, de tanto tentar e de tanto ver a ferida aumentar. Fora que diante dessa situação ela era alguém excluída da sociedade.
E além da ferida no seu corpo, ela tinha a ferida dos relacionamentos, que ferem demais. É como o peito doendo, que tomara que não seja infarto, porque ferem. E ela estava ferida. Eu gosto muito de uma palavrinha que Jesus fala para essa mulher, quando Ele está curando ela. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus traduz o que acontece com um coração ferido. Um coração ferido perde a paz. E um coração ferido se torna prisioneiro. Ela perdeu a paz em meio à ferida que ela tinha, e ela era presa a Ele. Quantos aqui que estão me ouvindo? Ou como diz aquela história da cabana, quantos de nós temos diferentes cabanas, diferentes lugares de sofrimento na nossa história, que nos roubam a paz? É um relacionamento familiar conturbado. É uma história com marcas na infância, na adolescência, que foram nos ferindo. É o resultado de uma doença. É o diagnóstico de algo que nós tentamos e não tem solução. E nos fere, e nos aprisiona, e de repente nós perdemos a visão do quadro e só enxergamos esse ponto na nossa vida. Esse ponto que fere. E o mais difícil é que quando nós somos feridos, parece que uma reação natural é que nós ferimos também. Mas um coração ferido perde a paz e perde a liberdade. Então nós temos uma mulher sem paz, com o coração ferido, sem liberdade, porque há 12 anos a sua história se repetia. E nessa ferida, o texto volta para outra história que Jesus estava lidando de uma outra ferida. Uma ferida que foi se agravando. Alguém chega e diz: Jairo, a tua filha morreu. Eu espero que não tenha sido tão direto que nem o texto. É como aquela história, numa casa de um fazendeiro, que ele chegou e um dos empregados dele, uma pessoa assim muito do interior, pouco habilidosa com as palavras, chegou e disse assim: olha, eu vim aqui lhe avisar, patrão, vim aqui lhe avisar que a sua irmã morreu. E daí o patrão ficou assim, né, triste, doído, chorou, disse: poxa vida. Depois que passou, ele foi conversar, ele disse: poxa vida, próxima vez que tiver alguma coisa para me contar, que for difícil, não chega assim dizendo: tua irmã morreu. Fala com jeito, diz: eu vim aqui lhe falar, sabe aquele seu gato, tão bonito, aquele gato caiu. Mas além do gato cair, pode ser que tenha acontecido mais alguma coisa. Pode ser que alguém da sua família não esteja bem. Faz assim. Deu um tempo, veio o mesmo peão, bateu na porta e disse: ô patrão, sabe aquele teu gato? Eu vim lhe dizer que teu gato caiu e eu não sei se a tua mãe está bem, mas eu acho que ela morreu. Sem muita habilidade com as palavras. A notícia chega e diz: Jairo, tua filha morreu. Nem incomoda mais Jesus, pode ir embora que a tua filha morreu. Aqui a gente enxerga uma falta de tato, uma falta de sensibilidade. E a gente percebe que não é somente a ferida da circunstância, mas é a ferida das palavras também. As palavras que feriram, por não saber ter sensibilidade com a situação dele. E quantas vezes o nosso coração não está ferido com esses motivos? Uma palavra que vem e fere, uma palavra que não respeita as circunstâncias, uma palavra que vem e nos machuca. E quantas vezes essas palavras vêm em meio às situações mais difíceis que nós enfrentamos? Isso aconteceu porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nem insiste mais com esse aí, abandona, joga fora. Ah, mas também, né? Sabia que ia acontecer isso contigo. Olha o teu jeito, olha o que você faz. Cada um tem o que merece. Palavras que ferem. E vem esse Jairo então, com a notícia: tua filha morreu. E ele tem que dar com a ferida do luto.
E essa ferida é uma ferida silenciosa. Mas volta e meia ela aparece. O luto é interessante que nós, aparentemente, estamos muito bem com ele, do nada vem uma dorzinha. Eu até conversava com uma pessoa e dizia, meu pai faleceu em 2007. E parece que é uma ferida resolvida. Mas daqui a pouco, em 2019, às vezes eu me pego sonhando com meu pai. E no sonho ele está dizendo para mim, eu estou vivo, eu estou aqui, eu não morri. Aí eu acordo e logo eu percebo que era sonho. É uma feridinha. Mas é interessante como o luto nos fere. Como perder alguém nos machuca. Como um coração ferido pelo luto não tem data certa para ser curado. Nos fere. E Jesus encontra um homem com um coração ferido. Se não fosse Jesus, seria muito difícil entender o que Jesus fez aqui. Que Jesus diz, vamos lá na sua casa, Jairo. Vamos lá ver a sua filha. E a menina morta, pessoas chorando, Jesus entra no lugar e diz, por que vocês estão chorando? Ela não morreu, ela só está dormindo. Começa uma risadinha aqui, outra risadinha ali, até que Jesus traz aquela menina de volta à vida. Jesus, no seu poder, traz a cura. Tem uma palavra do Salmo 147, versículo 3, que diz assim, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Jesus consegue curar corações feridos. E nós vemos Jesus curando Jairo, quando faz aquele milagre na vida da sua filha. Jesus, ao trazer de volta a vida, Ele traz uma cura para o coração de Jairo. Ele pega aquelas feridas feitas pelas pessoas e pelas circunstâncias, e Jairo volta a experimentar o que é cura. Aí eu volto na mulher hemorrágica, que depois de 12 anos, ela entende, eu vou buscar Jesus, eu preciso tocar nele, porque ele pode trazer a cura para o meu coração ferido. E quando ela toca em Jesus, ela percebe, tem um lugar, onde eu posso entregar a minha dor. E nesse lugar existe uma palavra que me diz, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Teu coração está ferido? As circunstâncias? Os diagnósticos? As palavras? A história? A insensibilidade? De alguma maneira, o teu coração está ferido? Jesus nessa noite se coloca como um caminho de cura para você. Ele pode cuidar do teu coração. E Ele quer te oferecer isso. Ele diz, eu posso te dar paz e liberdade. No louvor a Bárbara ainda falou sobre isso. A paz que só Jesus pode dar. E a liberdade que só Jesus pode dar. A capacidade de Jesus de pegar os nossos corações e transformar histórias que eram de dor em histórias alegres. Histórias e diagnósticos que um dia foram de ferida e hoje que são histórias de cura. Hoje a minha mãe está aqui, minha irmã estão nos visitando, estão lá no fundo. E há 2 anos atrás nós tínhamos o diagnóstico da minha irmã, de um tumor no cérebro, de dor. Da minha mãe, que pensava que não ia conseguir aguentar esse coração ferido pelas circunstâncias. Aí hoje, quando eu olho a minha mãe forte, com toda a situação, ela diz, a tua irmã está bem. E esse a tua irmã está bem é muito mais do que uma resposta positiva. É uma força que fez ela encontrar paz, mesmo em meio às lutas. Que fez ela encontrar liberdade,
mesmo em meio àquele ponto que tentava cegar do quadro. Que nessa noite, por teu coração ferido, você lembre, existe um quadro. E existe um Deus que com essas palavras de paz e liberdade apaga esse ponto e te diz, viva a vida. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.